Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para alguns comentários sobre algumas empresas, a nossa economia política e o andamento do mercado num momento assim de crise. O dólar continua nas alturas, tendo atingido 5,70 e o Banco Central interviu, ele voltou para casa dos 5,60. O petróleo Brent cedeu um pouquinho em Nova York, um pouquinho abaixo dos 85. O ouro passou da casa de 1.800 por onça Troy. A Bolsa dos Estados Unidos continua batendo recordes. Por quê? Porque as empresas instaladas nos Estados Unidos apresentaram resultados muito bons, acima do esperado. No Brasil também as empresas têm apresentado resultados muito bons. É lógico, não todas, como lá também não são todas. Mas aqui o nosso ambiente não permite o aproveitamento desse potencial empresarial nublado pela incompetência política gerencial dos nossos amados e queridos deputados e senadores. Lógico que não são todos, mas como uma andorinha honesta, bacana e competente não faz verão, a maioria acaba prejudicando o país, prejudicando o povo. Mas vem eleições aí, vão gastar ao invés de 2 bilhões, 5 bilhões, mas tudo vai continuar como antes no quartel de Abrantes. Os mesmos políticos, aqueles que faleceram, deixam seus filhos, seus descendentes, seus indicados e nós. Bem, nós pagamos a conta. A carne, embora com expressiva queda no exterior, aqui dentro continua em alta. Mesmo com o enfraquecimento dessa demanda externa, aqui nós não temos alívio. Continuamos pagando em dólares, o equivalente a reais, o preço máximo da carne lá fora. Eu gosto sempre de comentar o faxineiro em Nova York, que ganha em torno de $1.700, 1.600, 1.800 por mês, e pode comprar um Corolla ou um Sentra Zero, em torno de $20 mil, completa o carro, pagando um leasing de $240 mensais. Eu faço questão de dizer isso para a gente ver em que situação que nós estamos. Os nossos elétricos estão na casa de 180 para cima, enquanto na Ásia e na Europa e nos Estados Unidos eles vão de 30 a 100 mil reais. Lógico, não são aqueles da Tesla, são carros mais populares, mas acessíveis à maioria. Nem todo mundo pode comprar um carro da Tesla, A inovação exige cultura, recursos e visão de longo prazo. Passamos agora a falar sobre o Prêmio Valor às melhores empresas brasileiras. Se juntas, as 150 empresas mais inovadoras do Brasil investiram 51 bilhões em processamento de investigação, pesquisa e etc. em 2020. Num mundo cada vez mais competitivo tecnologicamente, uma empresa não pode se limitar a oferecer produtos inovadores. É preciso que a cultura de inovação permeie todas as áreas: gestão, processos produtivos, experiência do cliente e entre no dia a dia da companhia. Isso inclui abrir parcerias externas com quem tem inovação no DNA, como startups. Pela quinta vez, a Embraer foi escolhida a empresa campeã do ranking. É uma iniciativa que contribui para manter o ecossistema de inovação brasileiro ativo, afirmou Francisco Gomes Neto, Chief Executive Officer da empresa, em 2020. 40% da receita da companhia vieram das inovações implementadas nos últimos 5 anos. Por isso que eu sempre digo, pesquisa e tecnologia. Ele afirma, olha que afirmação bonita, a empresa inovadora é aquela que se antecipa à demanda e está continuamente na fronteira do conhecimento. Veja bem, em primeiro lugar, Embraer. Segundo lugar, a nossa querida WEG. Terceiro lugar, as pesquisas da Nestlé. Quarto, Vale do Rio Doce. Quinto, Petrobras. Sexto, Einstein, no hospital. Sétimo, Bosch, peças de alta qualidade, grande porte. Mercado Livre, Natura e IBM. Esses são os 10 primeiros lugares em inovação no Brasil. Parabéns a todos, inclusive aqueles mais simples colaboradores que estão nas empresas. Eu não sei se falei, mas aqui é a professora Aécio Flávio Lemos. Inscreva-se em nossos vídeos,
Por favor, não custa nada, não existe nenhum compromisso, mas é através do número de acessos é que nós sabemos se devemos continuar ou não, as observações que nos são mandadas, as críticas construtivas ou não, é que podemos melhorar. Uma outra notícia boa que vem é que no ranking das universidades mundiais tem duas universidades brasileiras expressivas. É a USP e depois a Universidade de Campinas, a Unicamp. Então, temos duas universidades apenas no ranking das melhores do mundo. A Anatel foi surpreendida com 15 interessados no leilão da 5G. E é interessante que parte das empresas que entraram não tem habilitação, não possui licença para operar dentro dessa área, né? Então é uma coisa interessante e com isso foi uma surpresa para os organizadores do leilão, né? Haverá consórcios, que o Balbino disse que a formação de consórcio não é comum nos leilões do setor. Isso geralmente não acontecia como está acontecendo agora. Ele comentou em conversa com os jornalistas na sede da Anatel. A Equatorial Energia registrou um aumento de 34,8% das vendas de energia no terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, as vendas de energia elétrica cresceram 42%. Realmente expressivo, né? Ela efetuou, a Equatorial, um plano de desligamento voluntário, que ocorreu agora em outubro, e eles acreditam que haverá uma boa diminuição da despesa com esse IPO. A Hypera Pharma registrou um lucro líquido de 201 milhões no terceiro trimestre, mas houve uma queda de 41,7%. Né? Assim como a Multiplan teve uma queda expressiva no lucro, em torno de 70% no último trimestre. Uma coisa muito interessante, o fundo 30 Point compra uma fatia da Shell, fatia expressiva, e sugere dividir a petroleira em duas empresas. A ideia é ter duas empresas independentes, uma com o negócio de refino, né, e outra com a energia renovável. Né. É interessante que essa participação dessa investidora é acima de 500 milhões de dólares. É uma participação muito bacana, né? Apesar de tudo, a Multiplan está pagando os titulares de debêntures os juros agora esse mês. Lá fora, conforme eu falei, espera-se resultados cada vez mais substanciais, como da Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Google, Microsoft. Né? Então, os resultados têm sido muito bons. As petroleiras no mundo todo aceleram iniciativas visando a transição energética. Hoje, a produção de energia fóssil representa 33% das emissões globais de gases de efeito estufa. Então, procura-se, assim, alternativas na produção de energia. Interessante que a China apertou os controles na questão de viagens, tendo em vista um novo surto de coronavírus, assim como a Rússia e a Inglaterra. Vocês sabiam? E na Inglaterra, nós já falamos, há um desabastecimento realmente muito grande, né? A China está realmente lutando contra esse vírus. E o Alibaba, a chinesa, depois que ele criticou o Partido Comunista, ele já teve uma desvalorização de 344 bilhões de dólares na sua capitalização. Imagine só, porque ele fez uma crítica ao sistema, o sistema foi contra ele, e esse contra resultou num prejuízo homérico, gigantesco, né? Então, aliás, uma outra coisa interessante é que a Evergrande, que está em regime difícil na China, a construtora, o governo chinês sugeriu que os donos, os sócios, transformem os seus lucros em capital para aliviar o passivo da empresa. Imagine se no Brasil os sócios e outros não sócios devolvessem o dinheiro não bem adquirido às empresas. Seria muito bom, né? Por fim, o diesel acumula uma alta de próxima de 65% e a gasolina 74%.
E com o dólar na altura que está, com o preço do petróleo onde está, dificilmente isso vai mudar. Hoje não falaremos sobre nossa lição psicológica. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, que tenham bastante prudência, bastante inteligência, bastante calma e, acima de tudo, inteligência emocional. Muito obrigado.